Capítulo 24. Nos laboratórios, simuladores de corpos físicos. Abandonamos o edifício de triagem para prosseguirmos em nossa visitação ao departamento de encarnação. Nosso guia Simon explicara-nos que, uma vez efetuada a triagem, com a aferição das qualidades dos estrangeiros e estabelecida sua zona de atuação na crosta, começava a tomar corpo uma nova etapa da estruturação pré-encarnatória. Ele assim colocou: Vejam, amigos, tendo mapeadas as principais faculdades contributivas de nossos companheiros e definida sua zona de atuação no globo terrestre, com o auxílio de nossas bases na crosta, outros processos iniciam-se em sua programação pré-encarnatória. Primariamente, são instruídos a iniciar seus cursos de especialização junto à nossa universidade. Notaremos, assim, centros de especialização nas diversas áreas do conhecimento, em congruência com as principais ocupações presentes na crosta terrestre. Observaremos núcleos destinados à medicina terrestre, ao estudo da genética, ao aprofundamento no campo psicoemocional humano. Outros ainda, voltados ao estudo da física, da química, da tecnologia aeroespacial. Outros focados no desenvolvimento das engenharias e tantos centralizados no estudo das ciências humanas em geral. Em paralelo a tal processo, iniciamos a adaptação dos aspirantes à encarnação em nosso laboratório. Faz-se mister que se integrem aos nossos simuladores de corpos físicos, em virtude das possíveis incompatibilidades que podem surgir, atravancando a formação do veículo corpóreo. Iniciamos também, em consonância com tais processos, a busca por receptores encarnados que serão os progenitores de nossos companheiros. Assumirão eles divinos compromissos conosco, no sentido de receberem tais almas para sua augusta missão. Os mais conscientes de seus deveres facilmente coadunam com nossos propósitos, não significando empecilho para nós. Entretanto, devo ressaltar que outros, embaraçados pelos interesses imediatistas terrenos e sob o influxo das obscuras correntes mentais que lá circulam, acabam por estabelecer vínculos fluídicos com o astral mais denso, obstaculizando-nos a atuação. Nesses casos, muitas vezes, perdemos o ensejo de estabelecer o contato entre nosso irmão encarnante e a referida família, que, por sua vez, pode trazer ao plano físico criaturas menos esclarecidas, desalinhadas aos novos padrões vibratórios que escolheram. Não esqueçamos ainda do contato com seus respectivos mentores, que se inicia desde então. Notemos que numerosos processos se iniciam nessa fase pré-encarnatória. Amplas frentes de trabalho devem ser operacionalizadas. Para isso, contamos com inúmeros trabalhadores abnegados a endossar os excelsos propósitos. Vamos agora aos laboratórios simuladores, para que melhor compreendam essa etapa da pré-encarnação. Concluiu Simon amistosamente. O laboratório localizava-se no departamento de encarnação, sendo um dos 10 edifícios citados no início de nossa explanação. Assim, conduzidos por Simon, rapidamente aportamos aos pés do belo edifício. Lá, fomos prontamente recebidos por um trabalhador do local, chamado Freiná, que já nos aguardava. Assim disse nosso colega: Como passa, companheiro Simão? Sempre aguardamos suas ricas visitações a nosso laboratório. São valiosas oportunidades de mostrarmos como tudo ocorre nos bastidores da encarnação. Passo muito bem, Freiná. É minha honrosa incumbência apresentar o departamento aos visitantes. Sempre temos ótimas experiências por aqui. São riquíssimos aprendizados aqui colhidos. Queira conduzir nossos companheiros Jade e Savi em sua primeira visita ao recinto. Com toda certeza o farei alegremente. Não tardemos em iniciar nossa jornada, concluiu Freiná empolgadamente. Nosso irmão guiou-nos até o vasto laboratório e tratou de fornecer-nos as primeiras explicações. Entendamos, irmãos, que um dos objetivos de nosso laboratório é promover a adaptação de nossos hóspedes ao veículo físico que nos veste na jornada terrena. Foi criado com esse fim, tendo em vista que tais companheiros, por longas datas, não necessitaram utilizá-lo, dada a constituição mais sutilizada de seus mundos, trazendo sobretudo corpos astrais que organicamente diferem-se da estrutura do corpo humano. Basta observarem a forma de seus corpos astrais, um tanto distintos do corpo humano a que estamos habituados. Estão adaptados às características físico-químicas dos mundos de onde provêm. Foras isso, na intimidade da matéria, a nível molecular, outros processos fazem-se necessários para a perfeita adaptação.
uma vez que estão submetidos a uma qualidade energética distinta da energia telúrica. Isso notadamente influi sobre seus corpos astrais. Logrando êxito em nossos testes, é bem provável que nossos companheiros não enfrentem óbices na formação do corpo físico, que depende, intrinsecamente, da afinada sintonia com o corpo astral. Não pensem, todavia, que tais irmãos perdem a forma etérica que ora possuem. Em verdade, apenas acoplam seu veículo sutil ao veículo denso, que, por sua vez, sustentará a forma humana durante o período encarnatório, para depois desagregar-se. Não nos surpreendamos com tal processo, pois não é incomum que encontremos, no plano físico, indivíduos ocupando a feição humana em seus corpos densos, tendo, todavia, em sua porção sutil, variadas formas a depender de sua gradação moral. Quantos, em decrepitude consciencial, não induzem a seus corpos sutis feições distorcidas, desfiguradas, quando não animalescas? Outros sim, seres iluminados e angélicos apresentam-se na fisionomia humana, sendo, em verdade, sublimes criaturas quando observadas do astral. Não nos atraquemos às questões de aparência quando o assunto é evolução espiritual. Já é chegado o tempo em que o homem deve aceitar e vivenciar a diversidade de aspectos a comporem a criação. Não está ele cercado de exemplos ao figurar a natureza? Quantas espécies de felinos se lhe apresentam? De equinos, de répteis? A natureza desdobra-se ricamente, criando e recriando-se em mil faces. Eis a essência abundante de nosso Criador. Por que não aceitarmos as diferentes formas que tais esplendorosas inteligências se apresentam, entendendo que a configuração humana distante está de constituir-se das mais perfeitas, desprendendo-se, assim, dos preconceitos que ora trazemos? É esse o importante marco dessa etapa evolutiva humana. Finalizou Frenar em tom convincente. As palavras de nosso sábio instrutor induziam-me a importantes reflexões. Eu mesmo levara certo tempo para afeiçoar-me à aparência dos extraterrestres. Consideremos que nosso isolamento, em relação a outros orbes, muito contribua nesse sentido. Não compartilhávamos, até então, a vivência com seres tão inteligentes quanto nós. Vivenciamos, apenas agora, mais intensamente, a comunhão com esses seres, abandonando pouco a pouco nossa condição de insulamento. Em meio às visões abrangentes de nosso guia, seguimos em visitação. Cabe-me aqui uma detalhada descrição do que observava em derredor no laboratório. Duas réplicas do corpo físico humano ocupavam a porção central do espaço, uma masculina e outra feminina. Eram sobremaneira realistas, possuindo todas as características que observamos quando encarnados. Simbolizavam a essência daquele recinto. Ao nosso entorno, em salas individuais, cada hóspede, em companhia de 2 ou 3 instrutores, era assistido em seu processo adaptativo. De algum modo, fluidicamente, intentavam comandar aquela réplica física que se lhes apresentava. Aguardei os esclarecimentos, que rapidamente vieram por meio de nosso instrutor Frenar. Pois bem, nas salas que observam, nossos instrutores orientam os estrangeiros em seu processo adaptativo. Recriamos o corpo humano a fim de simularmos a ligação fluídica com o mesmo, através de seus variados centros energéticos. Exercem, assim, nossos irmãos, a indução mental necessária para conectarem-se e comandarem o protótipo. Nossos avançados simuladores concedem-lhes sensações bastante aproximadas do que seria manejá-lo encarnados, conforme experimentarão na Terra. Examinem as câmaras simuladoras. Em seu interior, encontra-se o protótipo do corpo humano em repouso. Nossos instrutores, então, iniciam o dispositivo, orientando nossos irmãos a adentrarem-no e concentrarem-se em operar o autômato inerte. O sensível equipamento capta o influxo mental dos estrangeiros, induzindo a formação de correntes eletromagnéticas, simulando a ligação fluídica que ocorrerá na fisicalidade. A partir daí, em sensações notoriamente realistas, nossos irmãos, por alguns minutos, experimentam as limitações que o corpo lhes oferecerá. Percebem o quanto a sustentação da máquina biológica lhes consumirá as energias sutis, o quanto sua memória espiritual estará cerceada, bem como a reduzida velocidade e agilidade de seu pensamento. Notará que opera um pesado escafandro, a limitar-lhe os movimentos, em uma atmosfera densa e penosa, restringindo as capacidades espirituais que ora dispõe. Permanece ali por breves minutos, inicialmente,
a fim de acostumar-se. Em sessões ulteriores, é confrangido a dilatar seu tempo de operação, ampliando seu domínio sobre o protótipo. Muitos relatam sensações penosas nas primeiras sessões, pois, embora tenham se submetido à redução frequencial no complexo, estão ainda aclimatados a delicadas correntes vibratórias. Adensar-se dessa maneira significa-lhes cruciante sacrifício das excelsas sensações que merecidamente fruem no hálito divino. É como se o corpo físico constituísse-lhes um invólucro inibidor das sublimes radiações divinas, as quais suas afinadas antenas astrais, representadas por seus corpos sutis, estão hábeis a captar. Imaginemos que um indivíduo, acostumado a fruir de luz solar abundante, em paisagem aberta, fosse obrigado a habitar um quarto fechado, por onde perceberia a claridade através das delgadas frestas da janela. Haveria certamente uma leve penumbra, muito distante do esplendor de luz que está habituado a receber. Assim, semelhante se passa com nossos irmãos ao experimentarem o corpo físico, concluiu Freiná brilhantemente. Jade, com semblante compassivo e concentrado, complementou. Somente agora consigo tatear a abnegação de nossos companheiros. Submetem-se a agudas privações com vistas a cumprirem seus propósitos por aqui. Muito lhes devemos. São valiosas almas, Jared, que um dia haveremos de melhor compreender quando nos acercarmos de seu nível consciencial, asseverou Omani gentilmente. Nosso guia Freiná convidou-nos a aproximar do referido aparelho simulador e notar mais de perto um estrangeiro operando-o. Divisava as referidas correntes eletromagnéticas citadas por nosso instrutor, materialmente visíveis, em forma de filamentos luminosos e vivos. As formas sutis serpenteavam, externando-se dos fulcros energéticos de nosso extraterrestre, mais especificamente de sua fronte, em direção ao fantoche humano. Na outra extremidade dos cordões fluídicos, o protótipo humano movimentava-se ao comando inteligente de nosso irmão. Nesse caso, um corpo masculino obedecia a seus intentos. Aquela visão surpreendente expandia minha consciência quanto à função do invólucro físico. Apesar de sublime criação de nossos engenheiros siderais, sob o influxo de nosso Senhor, não cumpria outro desígnio que não sustentar a experiência carnal. O veículo, por si mesmo, constituía-se em um aglomerado de matéria física inerte, sem vida, cuja expressividade apenas acontecia mediante o acoplamento de um princípio inteligente. E quantos, perdidamente hipnotizados e absortos na realidade física, tanto tempo dedicam de suas jornadas para sustentar e adornar tal veste, que a cada dia descresce em vigor e vitalidade. Urge-se para tais criaturas a visão ora me ofertada. O fantoche voltaria a desagregar-se tal qual se congregou na gestação materna. Entretanto, não houvesse a alma amealhado aprendizados maiores, que extrapolassem a vivência comum carnal, pouco teria acrescido em seu acervo evolutivo. O veículo, como tal nome nos expressa, constitui-se apenas em um vaso abençoado, a nós entregue para o plantio da delicada flor do espírito, que deve ser regada e adubada para crescer e florescer. Pois, no devido tempo, suas raízes perderão contato com a terra, vindo a habitar novamente o céu. Recobrando-me de minhas divagações, novamente figurava a deslumbrante cena. Nosso hóspede, profundamente concentrado, sustentava sua aderência ao corpo físico, experimentando, por minutos, uma sensível simulação do que viria a ser a encarnação. Em poucos minutos, os instrutores finalizaram a sessão, e nosso irmão veio ter conosco, a fim de que pudéssemos entrevistá-lo. Freiná educadamente o interpelou. Estimado irmão, queira nos ofertar seu relato referente à experiência que acaba de vivenciar. Temos aqui uma pequena comitiva em estudo que objetiva melhor conhecer as sensações de nossos peregrinos em seu processo de preparo rumo à densidade. Nosso companheiro, visivelmente cansado, reavendo suas forças e estabilidade mental, acedeu positivamente e, calmamente, relatou-nos. Pois bem, colegas, o advento de tal utensílio significa-nos um importante teste antes de adentrarmos a fisicalidade. Em nossos mundos, não mais ocupamos corpos densos como os da Terra, e assim sendo, não possuímos mais afinidade com essa estrutura de vida. Fatores que adentram os mistérios da matéria sutil mostram-nos que nem sempre nos é fácil estabelecer ligações com a indumentária física,
tendo em vista nosso atual estágio de sutilização. Entretanto, nossa experiência realizar-se-á utilizando tal vestimenta, e torna-se imprescindível que a ela nos adaptemos. Estou em processo por aqui há 2 sessões e tenho me sentido cada vez melhor, manejando o símile do corpo físico com maior desenvoltura. As sensações que experimentamos não são das mais agradáveis, devo confessar, uma vez que limitam nossas faculdades já despertas, dificultando o nosso contato com as energias superiores e obscurecendo o reconhecimento de nossa verdadeira identidade. Sinto-me a carregar uma pesada roupagem rígida e inarticulada, a ancorar-me sobre o solo, castrando-me a liberdade de ganhar as alturas que ora poderia fazê-lo. Além disso, a grosseira vestimenta amortece meus sentidos mais sublimes, como um espesso casaco de frio, impedindo-me de fruir do frescor do ar que me envolve. Entretanto, ainda assim, regozijo-me em poder contribuir nessa dadivosa missão. Concluiu nosso entrevistado enternecidamente. Todos acompanhávamos atentamente suas palavras, que se aproximavam bastante das explanações de Freiná. Dava-me por satisfeito diante de tal relato. Foi então que nosso guia, comunicando-se em nome do grupo, continuou. Sabemos dos óbices enfrentados, companheiro. Por isso, vossa missão torna-se ainda mais honrosa e dignificante. Agradecemos-lhe a disposição, desejando-lhe um preparo pré-encarnatório exitoso para que dentro em breve possa presentear os encarnados que tanto necessitam de luzes do mais alto, asseverou Freiná jubilosamente. Em clima leve e ameno, despedimo-nos de nossos companheiros, prosseguindo em nossa visitação no laboratório. Nesse ínterim, nossa colega Jade fez questão de novamente interpelar Freiná sobre outro ponto. Irmão Freiná comentara inicialmente a respeito das incompatibilidades no processo de formação dos corpos físicos quando magnetizados por nossos peregrinos. Como isso poderia ocorrer? Até então, apenas presenciamos o mecanismo de ligação e operação do envoltório físico, mas não da formação do mesmo. Ótimo questionamento, em muito nos auxiliará na compreensão de todo o processo. Entendamos que a formação do corpo físico é induzida pela sustentação mental do encarnante, que deve ser equilibrada e estável. Por não possuírem, em seu acervo evolutivo recente, a identificação com nossa anatomia física, é imprescindível que os estrangeiros exercitem a plasmagem de tal painel psíquico em nossas dependências. Vão, assim, mimetizando nossa fisionomia, afinizando-se a ela e desejando-a. Deste modo, cria-se um campo magnético propício, capaz de bem dirigir a formação da máquina física no ventre materno. De outro modo, quando a criatura não desenvolve tal construto psíquico, o campo magnético indutor torna-se débil, incapaz de aglutinar a matéria física adequadamente. Daí, muitos corpos não se desenvolvem, fenecendo ainda na fase intrauterina. Complementou Freiná. Agradeço-lhe as assertivas explanações, companheiro. O espírito de pesquisa está sempre a nos espreitar diante de tantas novidades que se nos apresentam, ponderou Jade com entusiasmo. Certamente, Jade, entendemos a curiosidade que se faz presente em vocês, neófitos em nosso departamento. Permita-me apresentar-lhes outras instâncias de nosso laboratório, finalizou Freiná.